E aí, galerinha, beleza? Essa aula é a aula de Direito das Coisas, Direito Civil 4, tá? Eu estou retomando aqui a apresentação da aula 4, que nós explanamos na turma de terça-feira, né? Então, a turma de terça-feira, que está avançando um pouco mais por não perguntar muito, e a turma de quarta-feira que avança um pouco menos por perguntar muito, tá? Não quer dizer que existe uma incompatibilidade entre as turmas, mas a turma de quarta-feira ela traz mais exemplo prático, onde me instiga a trazer também mais casos concretos, e aí o nosso tempo vai esgotando, mas isso não tem interferência alguma no nosso conteúdo, até porque a gente traz aqui pelo canal do YouTube, passa para a nossa comunidade, e vocês que me acompanham na sala de aula, qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem para o suporte que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou mandem mensagem para o meu celular pessoal, para o WhatsApp, por favor, ou no meu Instagram, que eu também vou colocar aqui embaixo, tá certo? Conversei com um aluno ontem na sala de aula sobre isso, né? Sobre a questão de plataforma da faculdade, sobre a questão da forma como eu passo o conteúdo em sala e da disponibilidade que eu tenho para vocês. Não me considero professor, eu sempre falo isso. Eu me considero um facilitador de conhecimento. Também não sou o dono da verdade, não sei tudo. Eu vou passar para vocês o que eu já estudei, o que eu estudo e da forma prática como eu vejo aqui no escritório, dos casos concretos que nós temos aqui. E aí nós conseguimos materializar toda a teoria que está no código, que está na doutrina, e eu levo para a sala de aula. Tá? Não encarem essa aula do YouTube, essa conversa como nós temos aqui pelo YouTube, como o conteúdo que vai me trazer todas as informações, eu vou precisar ver esse vídeo. Não. O conteúdo mesmo está entrando na sala de aula. O conteúdo mesmo está chegando na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp, que é que vocês recebem o PDF e recebem o PowerPoint. E as dúvidas são tiradas em sala, os casos concretos são debatidos em sala com exemplos e exaustivamente exemplos, tá certo? Eu volto aqui na aula 4, porque na semana passada nós esgotamos propriedade na turma de terça-feira e ontem nós esgotamos propriedade na turma de quarta-feira. Na terça-feira dessa semana, nós fizemos um feedback sobre o que nós debatemos nas questões de ação reivindicatória, ação negatória, falamos sobre as espécies de interdito possessório, falamos sobre espécies de ação petitória, tanto na terça quanto na quarta-feira, tá certo? Entramos na terça-feira passada, depois da hora da merenda, entramos sobre aquisição de bens imóveis, falamos sobre a parte de propriedade e registro geral de imóvel, sobre essa importância. Mas na quarta-feira, não. Na quarta-feira, nós não entramos nessa aquisição, propriamente dita. Na quarta-feira, agora. Ontem, no caso, hoje é quinta-feira, o dia que estou gravando, ontem nós falamos sobre ação reivindicatória, comparamos com reintegração de posse, falamos sobre ação negatória, comparamos com ação de manutenção de posse e falamos sobre o dano infecto, ação de dano infecto, ação de enunciação de obra nova e ação demolitória, o que eu também falei na terça-feira. Só que devido aos debates, nós fomos avançando, não entramos na parte de aquisição de propriedade, que é a aula 5, mas eu vou subir a aula 5 aqui, uma parte dela. Quando nós entrarmos na aquisição de propriedade móvel, eu vou parar, porque na próxima aula de terça-feira nós vamos falar sobre aquisição de propriedade móvel. E aí nós começamos a falar também de uso capião.
um pouco sobre bens móveis, tá? Muita gente não tem essa visão ainda, a gente vai debater. E vamos falar também um pouquinho de uso capião de bens imóveis, tá certo? Na próxima aula. Então, hoje, nós vamos fazer uma breve revisão sobre ação reivindicatória, ação de reintegração de posse, ação de manutenção da posse, ação negatória. Finalizar a aula 4, entrar na aula 5 e parou, logo no início. Beleza? Então, trago para você aqui o slide da aula 4. Lembrando que esse material é importante tanto para a turma de terça-feira quanto para a turma de quarta-feira, tá? Esgotamos aqui, paramos aqui, tá? Lembro que também passamos rápido sobre as características do direito de propriedade. Falamos que é absoluto, oponível contra todos, falamos que é exclusivo, falamos que o nosso ordenamento jurídico permite a multipropriedade, tá? Lembrando, se vocês olharem o vídeo da aula 4, vão complementar com esse vídeo aqui, tá? A turma de ontem, nós demos uma parada nessa parte aqui e trouxemos exemplos para cada item. E vocês que são a turma de terça-feira, também me interrompam na aula que vem. Vamos voltar se vocês quiserem. Não precisamos ter pressa. Vamos esgotar o conteúdo sem problema. Se tiver que marcar uma aula presencial de sábado, vamos marcar também. Tá certo? Exclusividade é uma característica do direito de propriedade. A perpetuidade, a irrevogabilidade também é uma característica. Ele ser elástico também é uma característica. A plenitude também é uma característica. E é um direito fundamental. O direito de propriedade é previsto na Constituição, é uma garantia, tá? É um direito fundamental. Não pode ser violado, não deve ser violado. E aí, nós entramos nas restrições do direito da propriedade. Discutimos a questão de ser limitado ou ser ilimitado. O direito de propriedade, ele é limitado até que haja um interesse público. Ele é ilimitado desde que não viole o direito da coletividade, tá? Ou seja, eu vou fazer o uso da minha propriedade de forma ilimitada dentro de que eu não afete o interesse da coletividade. Agora, se houver uma necessidade de interesse público, né, em nome do interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual, aí o meu exercício do direito de personalidade não, minto, meu direito de exercício de propriedade passa a ser limitado. Nós temos que ter a cabeça aberta para isso. Ele é limitado quando há um interesse público que se sobrepõe ao interesse individual. Ele é limitado quando o interesse público pensa no interesse da coletividade que se sobrepõe sobre o interesse individual, tá? Agora, dentro da esfera individual, desde que eu não afete o direito da coletividade nem do interesse público, eu tenho direito ilimitado. Beleza? Passando aqui, demos vários exemplos, falamos de construção de ponte, falamos sobre a linha amarela no Rio de Janeiro, falamos sobre a linha vermelha, falamos sobre enterrar lixo tóxico no meu quintal, barulho, propaganda, enfim. Tudo que afete a moralidade administrativa, tudo que afete ao meio ambiente, tudo que afete ao patrimônio público e cultural é uma causa de limitação da propriedade também, tá certo? Falamos, chegamos aqui. Finalmente, a ação reivindicatória, que também gerou um debate um pouco extenso ontem, ou jus possidendi. A ação reivindicatória é aquela que consiste no direito do proprietário de discutir direito real consistente sobre a propriedade. Então, se houver uma discussão de propriedade, eu tenho uma ação reivindicatória. Se existem 2 títulos de propriedade e o autor reivindica ser reconhecido como proprietário do título registrado mais antigo, é a ação reivindicatória. Eu dei o seguinte exemplo: casa 1 e casa 2. O cidadão mora na casa 2, ele tem o título de propriedade da casa 1. Ele passa por lá e vê que tem alguém ocupando aquele imóvel. Ele notifica, ele informa.
e a pessoa fala, não, eu sou proprietário, moro aqui, mas não apresenta título. Aí, esse da casa 2 fala, não, eu sou o real proprietário daqui. Eu vou apresentar o meu título. Ajuizo uma ação. Que ação é essa? É ação reivindicatória, porque ele está discutindo a propriedade daquela casa 1, da residência 1. Beleza? Então, discute-se propriedade, tá? É ação reivindicatória. Ó, se existirem 2 títulos de propriedade, o autor reivindica ser reconhecido como proprietário pelo título registrado mais antigo. A ação reivindicatória é uma espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi. É ajuizada pelo proprietário sem posse, contra possuidor sem propriedade. A ação petitória é aquela que o autor quer a posse do bem e ele assim deseja pelo fato de ser proprietário. Exemplo, ação petitória, ação reivindicatória, ação de jus capião, ação de missão na posse, dentre outras. Então, se o proprietário não tem a posse direta do bem, ele vai reivindicar a propriedade dele. Apesar de eu ter colocado aqui que a ação petitória é aquela em que o autor quer a posse do bem e ele assim deseja pelo fato de ser proprietário, no nosso caso da ação reivindicatória e falando de direito do proprietário, direito da propriedade, nós temos o artigo 1228 do Código Civil que faculta ao proprietário usar, gozar e dispor do bem. Então, se faculta ao proprietário usar, gozar e dispor do bem, não necessariamente ele vai reivindicar a propriedade para ter a posse direta do bem. Ele pode reivindicar a propriedade para ter a posse indireta do bem. Ele pode reivindicar a propriedade para ser declarado realmente o proprietário com o título que ele possui, mas não entrar no bem, porque ele tem a faculdade de usar e de gozar. Tá certo? Põe isso na cabeça, por favor. Estamos falando de ação petitória, estamos falando de ação reivindicatória. Meios de defesa da propriedade. Na aula passada, de quarta-feira, da turma de Direito Civil 4, eu pulei esse slide. Finalizamos, antes da hora da merenda, ação negatória. O que é a ação negatória? A ação negatória é aquela movida pelo proprietário que sofrer atos de turbação da posse. Bom, beleza. Se eu tenho turbação, eu não saí do imóvel. Eu fico no imóvel. Eu estou sendo perturbado por alguém. A ação negatória é aquela movida pelo proprietário. Sabemos que a ação negatória é movida pelo proprietário, somente pelo proprietário, que sofrer atos de turbação da posse, ou seja, proprietário que está na posse. Visa a cessação da turbação da posse, que é uma perturbação. Em tese, é o mesmo pedido que a ação de manutenção da posse. Bom, se em tese é o mesmo pedido de ação de manutenção da posse, a ação de manutenção da posse ela pode ser ajuizada por possuidor, não é? Mas no nosso caso, estamos falando do proprietário. Então, não estamos falando da manutenção da posse e estamos falando da ação negatória. Tá? Em tese, é o mesmo pedido que a ação de manutenção da posse. O que muda é a causa de pedir, porque a ação negatória discute-se a propriedade. Ó, beleza. Uma questãozinha boa de prova, uma questãozinha boa de concurso, e eu subi alguma coisa, não me lembro, no meu story do Instagram. Então é o seguinte, se eu discuto a propriedade, eu tenho ação negatória. Se eu sou proprietário e estou na posse direta do meu bem e eu tenho sofrido turbação, eu vou ajuizar uma ação negatória. Eu tenho um fato motivador, que é a turbação, e eu vou discutir a propriedade em razão disso. Então, eu tenho uma causa de pedido diferenciada, tá bom? Tenho um pedido que não vai ser igual ao pedido de uma ação de manutenção da posse. Então, ó, em outras palavras, a ação negatória é um meio de proteção contra direito de propriedade que cabe ao proprietário possuidor da coisa contra quem alega ter o direito real sobre a coisa. Em síntese, a ação negatória tem por objeto cessar a turbação da posse e tem como causa de pedir
fundado direito de propriedade. Já a ação de manutenção da posse tem o objeto de cessar a turbação da posse. Não tem nada a ver com a propriedade. Então, nós temos 2 tipos de ação petitória, que são espécies de ação petitória. Uma é a ação negatória e a outra é a ação reivindicatória, que são similares com defesas da propriedade, que são ações de interdito possessório. Aí eu volto naquele slide anterior, onde eu coloco lá, meios de defesa da propriedade. Ação de manutenção da posse, ação de reintegração de posse e interdito proibitório. Coloca lá. Além de ação reivindicatória, que acabamos de estudar, porque nós já estudamos anteriormente a ação reivindicatória, e também a negatória pode ser considerada porque eu estou protegendo a minha posse. A minha propriedade é a minha posse. Então, quando nós falamos de ação de manutenção da posse, que é o que eu quero que vocês fixem, e se puder anotar, anotem, na sala de aula vocês anotaram, a ação de manutenção da posse pode ser ajuizada por possuidor e proprietário que esteja na posse, e decorre de turbação. A ação de reintegração da posse pode ser ajuizada por possuidor ou por proprietário que esteja na posse direta, decorre de esbulho. E a ação de interdito proibitório decorre de ameaça à posse, desde que seja ajuizada por possuidor ou proprietário. Tá? Tanto proprietário quanto possuidor podem ajuizar, mas ação de manutenção da posse, ação de reintegração da posse e ação de interdito proibitório. Voltando para a ação de as ações reivindicatórias, a ação reivindicatória somente poderá ser ajuizada por proprietário que não esteja na posse. A ação reivindicatória não pode ser ajuizada por possuidor. Por quê? Porque o que se discute na ação reivindicatória é a propriedade de um título mais antigo, justamente porque esse proprietário tem o título, porém não tem a posse. É bom gravar, porque depois vocês voltam, se tiver dúvida. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim. A ação negatória, que nós já avançamos aqui o slide, ela é uma ação também exclusivamente ajuizada por proprietário, mediante uma turbação. Então, além da turbação que ele motiva na ação, ele pede a declaração de que ele é proprietário. Então, ele discute a propriedade, ele discute o direito real sobre a coisa, ele discute o domínio sobre a coisa. Então, quando se fala em direito real, se fala do domínio entre o sujeito e a coisa. É uma relação vertical, onde há a presença total do direito público, da aplicação da norma legal. Por quê? Quando se fala de direito real, se fala de obrigação próprio terreno, se fala de IPTU, que acompanha o bem, que acompanha a coisa. Então, nós estamos falando de uma relação de domínio entre o sujeito e a coisa. Então, voltando aqui no raciocínio. Em síntese, a ação negatória tem por objeto cessar a turbação da posse e tem como causa de pedir o fundado direito de propriedade. Então, a ação negatória só pode ser ajuizada por proprietário que esteja na posse e cessa a turbação e pede o fundado direito da propriedade, pede o reconhecimento da propriedade que ele já tem, a declaração de que aquele documento é válido, tá certo? Então, nega a alegação contrária da outra pessoa que se diz proprietário, por isso negatória, e firma a sua garantia de ser proprietário daquele bem. E a ação de manutenção da posse não é ajuizada exclusivamente por proprietário. Ela pode ser ajuizada por proprietário ou possuidor, mas não se discute a propriedade, somente repele, somente cessa a turbação. Tá? Então, eu fixei nessas dois tipos de ações, porque os alunos começaram a fazer confusão entre reintegração de posse, manutenção de posse, reivindicatória e negatória. A ação de dano infecto, nós demos um exemplo, eu senti que os alunos entenderam, né, nas 2 turmas. É uma ação que o proprietário ou possuidor de um prédio utilizam-se para fazer-se cessar interferências prejudiciais. Demos um exemplo de uma casa aqui na cidade, que é uma construção baixa, e demos o exemplo de um prédio que foi interditado, né?
A história que eu ouvi foi que a obra desse prédio começou a cair algumas coisas, o tijolo ou algum resto de cimento na casa mais baixa. Então, em razão disso, estava causando prejuízo. Havia interferências prejudiciais. Era prejuízo à segurança, ao sossego ou à saúde de quem habita na casa menor, na casa mais baixa. Então, em razão dessa situação, pode ser ajuizada uma ação de dano infecto, né? Pedindo até interdição até que se repare essa situação de dano e prejuízo ao imóvel mais baixo. Nós imaginamos um prédio alto que não tem aquela proteção na parte lateral e que, na medida que está acontecendo a obra, pode cair cimento, pode cair alguma coisa na casa do vizinho e causar algum dano sério ali. Ou barulho muito alto, dentro de um horário, fora de um horário permitido, então se pode causar, ajuizar uma ação de dano infecto. A obra está acontecendo, ou ela está terminando, ou ela já concluiu, mas que cause algum dano à segurança, ao sossego ou à saúde dos que habitam numa residência vizinha. Nós falamos sobre a situação da ação de enunciação de obra nova. Essa ação, a construção vai iniciar, então cabe ao vizinho que se sentir prejudicado ajuizar a ação de enunciação da obra nova para essa obra não acontecer. Nós até brincamos na sala de aula ontem sobre a compra de um imóvel, a construção de um imóvel, a construção de uma piscina, posicionamento da casa, onde as pessoas que lá habitam ficam pegando sol naquela piscina, ao lado de um terreno baldio. Se há um projeto arquitetônico ali para construir um prédio com 20 apartamentos de frente para a piscina e tampando o sol, então antes da construção pode-se haver uma ação de enunciação da obra nova para discutir essa questão do posicionamento da construção, do prejuízo pela desvalorização do imóvel, e cabe à parte contrária, né, os advogados da construtora, discutir que não, que a construção daqueles apartamentos, a construção vai trazer um benefício para o bairro, vai melhorar a economia. Então, aí começa a questão de discussão de direitos, tá? Então, a anunciação da obra nova é uma obra que ainda não iniciou. E aí, chegamos na ação demolitória. A demolitória ela só vai acontecer quando a obra já estiver conclusa. Quando a obra for concluída e tiver indícios de que aquela obra não respeitou determinada norma legal ou a sua estrutura, né? A sua estrutura, ela está prejudicial e pode causar algum dano irreparável, aquele prédio pode cair, pode causar um acidente, e aí se pede a demolição daquela construção para preservar a saúde e a vida das pessoas, dos vizinhos que ali habitam, tá certo? Então, essa foi a revisão que eu fiz de finalização da aula. Opa, então aqui, ó, continuando, a gente acabou de falar da aula 4, né? Estamos entrando agora na aula 5, repetindo o que eu falei naquela primeira etapa da aula 4, que agora a gente está seguindo na continuação. A aula 5, eu explorei esse assunto mais na turma de terça-feira. Então, eu vou dar um segmento, uma explanação aqui curta. Nós vamos falar de registro de imóvel, aquisição de propriedade e perda da propriedade, tá? Nós vamos tratar inicialmente sobre o registro de título, que através da aquisição da propriedade imóvel, pois já vimos a propriedade imóvel. Na aula passada nós chegamos a falar de propriedade imóvel, nós sabemos, já estudamos nesse período também, que para ser considerado proprietário, né, o sujeito tem que ter o registro geral de imóveis. O imóvel tem que estar registrado no nome dele para fazer efeito, para gerar efeito erga omnes, através do cartório de registro geral de imóvel. Então, da aquisição pelo registro de título, transfere-se entre vivos ou intervivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóvel. Parágrafo 1º do artigo 1245. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Ou seja, realizado um contrato de compra e venda, onde o objeto é o bem imóvel,
O vendedor ele vai receber os valores das prestações, vamos dizer que haja valores de prestações, e o comprador paga. Depois que ele quitar, ele tem o contrato já resolvido, o contrato quitado. Não basta ele ter a quitação do contrato, ele não se transforma em proprietário do imóvel com a quitação do contrato de compra e venda. Ele só vai se transformar em proprietário do imóvel depois que ele pegar esse contrato de compra e venda, transformar em escritura pública, dependendo do valor do imóvel, e depois transferir esse imóvel para o nome dele através de um registro geral de imóveis. Então, após o nome desse cidadão constar no RGI, aí sim, esse imóvel ele passa a ser de seu domínio, passa a ser de sua propriedade. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Tá beleza? Então, na questão da aquisição do registro do título, nós temos obrigatoriamente que pegar o contrato de compra e venda de uma forma genérica falando, levar o cartório após a quitação do contrato de compra e venda, e aí sim trazer esse imóvel para o sujeito, né, para o cidadão, transferindo o título para seu nome. O registro imobiliário tem 3 finalidades. Uma, que é a garantia a autenticidade através da presunção da veracidade, haja vista que cabe ao oficial examinador os requisitos formais da documentação, ou seja, nós estudamos na aula passada aquelas ações possessórias e as ações petitórias. Nós falamos das ações reivindicatórias, que são aquelas que discutem a posse, a propriedade. Ações reivindicatórias discutem a propriedade. Falamos da ação negatória, que também discute a propriedade. Sem a comprovação do título da propriedade, não há como se discutir a ação negatória e a ação reivindicatória. Então, a garantia e a autenticidade através da presunção da verdade, haja vista que cabe ao oficial examinar requisitos formais da documentação. O oficial, analisando todos os requisitos, passa a transferência da documentação para o novo proprietário do imóvel. E aí sim, ele tem as garantias previstas no artigo 1228 do Código Civil, que é usar, gozar e dispor do bem facultativo, né, faculdade do proprietário, e ele já é proprietário. B, a finalidade do registro imobiliário, segurança jurídica em razão da perfeita identificação do titular do domínio. Falamos de domínio porque a relação do sujeito com o bem é de domínio, tá? Então se fala de titular do domínio. E de existência ou não de eventual ônus reais. Essa segurança representa a fonte segura de informações e diminui com isso os riscos que decorrem de defeitos estruturais, além de garantir tanto ao titular quanto a terceiros o domínio, o direito ao ressarcimento pelos prejuízos que estes defeitos podem causar. Então, é uma garantia jurídica, uma segurança jurídica para o proprietário. E a eficácia erga omnes. Já estamos cansados de falar sobre eficácia erga omnes, porque essa eficácia atinge a todos os sujeitos indeterminados. Após o registro do imóvel no nome do cidadão, esse efeito é erga omnes, tá? Eficácia erga omnes, que tem sua fonte através da publicidade das informações, resguardando, assim, a boa-fé dos interessados na concretização dos negócios imobiliários, beleza? Então, vale ressaltar que sem o registro do ato não produz efeito de direito real e a força probante do registro se funda na fé pública do mesmo, do qual se decorre uma presunção juris tantum da sua aquisição, que prevalecerá até que prove ao contrário. Então, é necessário, é fundamental, é obrigatório, é de direito, é segurança, é garantia registrar o imóvel em seu nome. Se não houver registro do imóvel em seu nome, não há como comprovar a propriedade. As pessoas se enganam muito na prática. Um contrato de cessão de direito, um contrato de cessão de posse, e se acham proprietários do imóvel e não é. Isso acontece muito com ágio, tá? Um cidadão que compra o ágio de outro, mas o imóvel está alienado
e financiado, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal, em nome de uma outra pessoa. Então, a pessoa que compra o ágio paga a Caixa Econômica em nome de terceiro e exerce o direito de posse através de um contrato de cessão de posse. Isso não garante a propriedade, porque se paga em nome de terceiro, tá? Lógico que aí nós temos que trabalhar toda a situação de que aquilo ali é costume, de que as pessoas costumam fazer isso, o judiciário vai analisar a boa-fé, o judiciário vai avaliar o efeito daquele contrato, para, no caso de um embate judicial, haver uma decisão favorável para uma parte ou para outra parte, tá certo? Então, o registro do título tem, entre outras finalidades, a de criar eficácia constitutiva. Nada mais justo do que isso, né? Ele cria uma eficácia constitutiva, uma vez que antes de se assentar o título, ele valerá entre as partes apenas o plano obrigacional, que é aquele contrato entre as partes que gera obrigações, que gera prestação, que é como se fosse um meio para chegar no objeto final, que é, assim, a realização da escritura do imóvel em nome do comprador. E aí, sim, a incidência do direito real, tá? E aí vem a obrigação próprio terreno, porque após a aquisição do imóvel, através do registro do título, que nós estamos falando aqui nessa matéria, sim, vem a obrigação próprio terreno, que é uma obrigação ambulatória. Não podemos esquecer dessa palavra, tá certo? Então, pessoal, ficamos nesse sentido, falando da importância do registro. O artigo 1246 fala assim: o registro é eficaz desde o momento em que se apresenta o título ao oficial do registro, e este o prenotará no protocolo. A data do registro será sempre aquela em que o título for apresentado ao oficial do registro, e este irá realizar a prenotação no protocolo, que nada mais é do que a chave do registro geral, onde são apontados todos os títulos apresentados a cada dia, com o intuito de serem registrados. O número de ordem do título no livro do protocolo ditará a prioridade do título de preferência do direito real, ou seja, através desse livro que se assinala a entrada do título no respectivo cartório, e a partir de então é iniciada a oponibilidade erga omnes, bem como a sua publicidade. O que esse texto quer dizer, que, traduzindo a interpretação do caput do artigo 1246, né? Existe um trâmite administrativo após a comunicação do negócio jurídico ao cartório de registro de imóveis. Então, esse oficial do cartório recebe, faz todas as anotações e pré-anotações, lança informação no livro, esse livro possui números, e aí sim ele vai se tornar registrado e se tornar público para quem quiser ter acesso e ter conhecimento de quem é o proprietário daquele bem, proprietário daquela coisa. Por isso que se fala que é iniciada a oponibilidade erga omnes nesse caso. Beleza? No artigo 1247, se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule, né? O parágrafo único diz: cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, né? Independentemente de boa-fé ou do título de terceiro adquirente. E aí, nós voltamos à aula 4, que fala sobre a ação reivindicatória. Por que o proprietário poderá reivindicar o imóvel? Porque ele é o proprietário, porque ele possui o título mais antigo, tá? Porque o registro foi cancelado, então ele pode reivindicar aquele imóvel. O registro foi cancelado. Se o registro não tivesse sido cancelado, ele não poderia reivindicar, porque aí haveria uma transmissão do bem, né, a título de boa-fé, com o título registrado, e aí o efeito jurídico passa a ser erga omnes, e a obrigação própria terreno passa para o novo proprietário. Pegaram essa visão aí? Beleza? O negócio não é complicado, gente, tá? Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto na próxima aula. Nós fazemos igual Netflix aqui, nos capítulos anteriores, e aí a gente faz aquele aquecimento até chegar no ponto de bala. Beleza? Então, olha, o item 2 nós vamos tratar na próxima aula sobre a propriedade móvel. É possível ter título de aquisição de propriedade móvel? Sim. Formas de aquisição de propriedade móvel. Código móvel.
O Código de 2002 disciplina 6 modos de aquisição de propriedade móvel: uso capião, a ocupação, o achado do tesouro, a tradição, a especificação e a confusão. Juntamente com a última, trata também da comistão e da adjunção. Fiz questão de deixar esse tópico 2 aqui, sem entrar no mérito, sem estender o nosso debate, porque comistão é a mistura da coisa sólida ou seca, e a adjunção é a justaposição de uma coisa a outra. Então, galerinha, paramos por aqui. Bom final de semana. Esse vídeo está sendo gravado para trazer para vocês uma noção do que nós teremos na próxima aula, após a prova, né? Porque agora na próxima semana é a semana de fazer revisão, de debater, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos na teoria, apesar de exemplos práticos estarem em sala de aula. Mas eu quero que vocês assimilem o máximo possível desse conteúdo, tá? Para que nos próximos períodos vocês não esqueçam dos termos técnicos. Deixo a palavra comistão e adjunção porque é estranha mesmo no nosso meio, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Vocês vão ficar com essas palavras complexas na cabeça, mas na semana que vem vamos tocar nesse assunto. Na semana que vem vamos fazer uma dinâmica, vamos nos preparar para a prova, tá? E vamos avançando na nossa construção da maturidade jurídica ao longo do curso do direito. Belezinha aí, galerinha? Valeu? Então vamos fechar por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.